Boa noite, bem-vindo a mais um programa. Hoje nós vamos falar da parábola do joio e do trigo. Então eu quero convidar você a ler comigo Mateus capítulo 13, do verso 24 ao verso 30. Diz a palavra do Senhor: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Os discípulos de Jesus provavelmente não compreenderam a parábola, então pediram para que Jesus lhes explicasse, conforme nós podemos ver agora do verso 36 ao verso 43. Diz assim: então ele, se referindo a Jesus, deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. A parábola do joio e do trigo ensinada aqui por Jesus, ela se refere aos últimos dias. Ela se refere no tempo em que Deus vai separar o seu povo daqueles que são povo do diabo. Isso significa dizer que Deus vai separar aqueles que o reverenciaram, aqueles que o adoraram, que o reconheceram como Senhor da vida e de suas vidas, daqueles que o rejeitaram, daqueles que o desprezaram, daqueles que não se submeteram à sua vontade, que a rejeitaram. Mas o que a parábola nos ensina de maior é que bons e maus vivem presente neste mundo debaixo do cuidado da graça amorosa de Deus. Veja, Deus não mandou destruir o joio que estava no campo, isto é, os filhos do diabo. Deus mandou que deixassem eles crescer juntos. E Deus é que faz com que o sol brilhe tanto para o justo e o injusto. É Deus que faz com que a chuva caia tanto para o justo e o injusto. Deus agracia com seu amor, com sua bondade o injusto, ao mesmo tempo em que Ele está abençoando o justo. Mas
vai chegar o dia em que ele vai separar o trigo e o joio. Ele vai separar aqueles que não se submeteram à sua vontade, aqueles que o rejeitaram, que o desprezaram, daqueles que o adoraram, daqueles que se curvaram à sua vontade. Precisamos entender que nós, cristãos, não fomos chamados para vivermos no mosteiro, isolados de tudo e de todos, mas para vivermos neste mundo, iluminando e abençoando as pessoas que nos cercam. O joio cresce no meio do trigo. Isso significa também que o trigo está crescendo no meio do joio, isto é, o joio e o trigo estão juntos nesse processo de crescimento. Nós vivemos no mundo junto com os maus, mas é preciso discernir o mal e o bem. O fato de vivermos juntos com o mal não significa que devemos nos tornar mal. Precisamos entender que Jesus está tratando de uma parábola. O objetivo dessa parábola é dizer que Deus vem para separar no último dia o joio e o trigo, os bons e os maus, as ovelhas e os bodes. Deus vai fazer essa separação. É isso que Jesus realmente quer ensinar nesta parábola. Precisamos cuidar para não criarmos doutrinas em cima desta parábola. Cada parábola ela tem um enfoque. E é isso que precisamos compreender. Dentro dessa história, então, Jesus diz que Ele é o semeador. É Ele que vem e semeia o bem. É Ele que lança no mundo os filhos de Deus. Porque nós só podemos nos tornar filhos de Deus em Cristo. Todos nós, homens e mulheres, de todas as raças, credos, todos nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando nós aceitamos e reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nos submetemos então aos seus ensinos, à sua vontade. Dessa forma nós vivemos a vontade de Deus Pai através de Cristo Jesus. Então somos filhos de Deus, e neste sentido é Jesus que nos lança no campo. O campo é o mundo, e Ele nos lança no mundo. Ele disse para nós: ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, a todas as etnias. Nós somos lançados por Jesus, nós somos a semente boa. Nós que cremos em Cristo, que nos rendemos a Ele, somos a semente boa, somos os filhos do reino de Deus. Mas o inimigo vem durante a noite e também lança a sua semente, que é o joio. Aquelas pessoas que rejeitam a Cristo, aquelas pessoas que não aceitam a obra da cruz, é aquelas pessoas que estão sem perceber, muitas delas, algumas conscientes, mas a grande maioria inconscientemente servindo ao diabo, porque todo aquele que se opõe a Deus está servindo ao diabo. E estas pessoas vão crescendo em meio ao trigo, que somos nós, os filhos de Deus, mas elas não estão ali para ser arrancadas. Deus permite que elas continuem crescendo. E não é dado a nós o direito de tentar tirar o joio do trigo. E muitas vezes este joio, ele adentra para a vida da igreja. Ele entra na igreja, ele não se converte a Cristo, ele não se rende plenamente a Cristo. Muitas vezes este joio se convence até de que Cristo é Senhor, é Salvador, e ele entra dentro da igreja e cresce dentro da igreja, mas talvez nunca venha a se tornar um trigo. Mas nós devemos viver
tratando a todos como se fosse trigo. Não cabe a nós querer distinguir quem é o joio e quem é o trigo e tirar do nosso meio. Nós devemos tratar todos como se fosse trigo. Devemos nos lembrar que Jesus já nos ensinou que pelos frutos conheceremos a árvore. Nós podemos até ver que o joio não dá fruto algum. O joio é uma erva daninha. Se for comido, pode causar muito mal ao homem e também aos animais que comer, até mesmo chegar à morte. O trigo, pelo contrário, o trigo dá fruto. Através do trigo nós podemos fazer o pão e nos alimentarmos. O trigo possui conteúdo, o joio só tem aparência. Neste sentido, podemos dizer que enquanto o trigo produz vida onde ele está, ele alimenta as pessoas com a vida de Deus. Isso ele faz quando ele leva paz, quando ele trata as pessoas com amor, com generosidade, com bondade. Quando faz atos e ações de justiça. O joio, pelo contrário, o joio ele não produz fruto algum, então ele acaba se tornando onde está inútil. E o que o joio produz de fato são coisas malignas, né? Perturbação, brigas, contenda, ódio, obras da carne. Mas no fim, diz o texto que o trigo será colocado no celeiro e o joio será queimado. O joio vai ser lançado no inferno, vai ser lançado no local onde haverá ranger de dente eterno. E essa mistura do joio e o trigo, tanto no mundo, né, como na igreja, porque o texto não diz que na igreja existe joio e trigo, o texto diz que no mundo existe joio e trigo. E é claro que muitas vezes o joio também acaba adentrando na vida da igreja. E em todas as outras instituições, em todo lugar que você for, você vai encontrar gente do bem, gente do mal. Você vai encontrar joio e trigo. Gente que crê em Deus, que se submete a Deus, e gente que não crê em Deus e não se submete a Deus. E nos primeiros estágios do joio, ele se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando inviável arrancá-lo, porque não se consegue discernir realmente se é trigo ou se é joio. Só que as semelhanças param na medida que este vai se desenvolvendo, porque o trigo começa a produzir o fruto que vai nos dar depois o alimento, o pão, né? Enquanto o joio nada produz, a não ser, como eu já disse, as obras da carne, né? Prostituição, avareza, discórdia, idolatria, tudo que é ruim. O texto também nos mostra que a colheita virá, o dia do juízo virá para ambos, tanto os filhos do reino quanto os filhos do diabo. E é importante que você saiba de que lado você está, que esse dia vai chegar. E essa parábola mostra a paciência, né, do nosso Deus e também a sua justiça. A paciência neste tempo de, vamos dizer, suportar o mal em meio ao bem que Ele quer realizar. Porque Deus é que lança os seus filhos no mundo para que eles sejam sal, para que eles sejam luz, para fazer, né, as boas obras, para que as pessoas possam, através dos seus filhos, chegarem a Ele e serem salvas. Que esse joio, né, possa se transformar num trigo através dos seus filhos. Então a gente vê aí a paciência e a justiça de Deus. Mas vai chegar o dia do juízo, quando então não haverá mais a oportunidade do joio virar trigo.
E essa obra da separação, ela não é feita por homens. Ela será feita por Deus e os seus anjos. Só Deus discerne, conhece os corações dos homens, para saber aqueles que realmente se renderam a Ele e o reconheceram como Senhor de suas vidas, e saber aqueles que, embora possam chamá-los de Senhor, nunca se converteram a Ele. O próprio Senhor Jesus disse: muitos me chamam Senhor, Senhor, mas eu os direi nos últimos dias: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Você é joio ou você é trigo? Você tem rejeitado a obra de Deus? Tem rejeitado o povo de Deus? Tem rejeitado a palavra de Deus? Ou você já acolheu a obra de Deus? Acolheu no seu coração o povo de Deus? Acolheu no seu coração as palavras de Deus? Jesus é o Deus que se fez homem, morreu na cruz por mim e por você, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é mais do que dizer Ele é Senhor, é se submeter à sua vontade, é viver para Ele, é amar o seu povo, é buscá-lo sempre. Que você possa ser um homem e uma mulher de coração prostrado e rendido a Deus. É tão bom saber que você tem nos acompanhado através deste programa. Se você tem gostado desta série de mensagens do livro de Mateus, dá um like no nosso programa, manda aí o seu recado, participe conosco. Nós continuaremos esta série de estudos de Mateus. Que Deus possa abençoá-lo e nos encontramos em nosso próximo programa. Um grande abraço.